boa tarde. Estou aqui com o professor Pedro Marcelo Staev. Meu nome é Carlos Henrique Santana, sou professor do curso de Economia. E, junto com a professora Marcela Ferrário, nós vamos fazer uma entrevista sobre a trajetória do professor Pedro. E, enfim, primeiro agradecer a disponibilidade pelo tempo para dar entrevista. E eu queria começar, enfim, Pedro, pedindo para você se apresentar e falar um pouco da sua trajetória, a sua origem, enfim, antes, pelo menos, de chegar à universidade. Né? Uhum. Tá bom, boa tarde, obrigado, Carlos, pelo convite aí, Marcela, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Cara, eu sou nascido no Rio de Janeiro, né, assim, eu nasci no Rio de Janeiro, mas boa parte da minha criação se deu no Rio Grande do Sul, né, porque eu nasci no Rio de Janeiro em função do trabalho do meu pai, e meu pai foi trabalhar no Rio de Janeiro uns 2, 3 meses antes de eu nascer. Minha família toda é do Rio Grande do Sul, toda, meus pais são de lá, meus avós, todo mundo, toda a minha família é de lá, né? E aí meu pai foi trabalhar no Rio de Janeiro e eu acabei nascendo no Rio de Janeiro. Mas eu sempre brinco assim, brinco não, eu sempre digo assim, eu nasci no Rio de Janeiro, mas não sou carioca, não me sinto carioca, né? Não tenho esse pertencimento ao Rio de Janeiro, apesar de ter morado um tempinho lá. Eu nasci no Rio de Janeiro e morei no Rio de Janeiro até os 6 anos de idade. Depois fui morar em Natal, no Rio Grande do Norte. Meu pai foi trabalhar lá. Ficamos 1 ano e meio, nem 2 anos lá em Natal. Voltamos para o Rio de Janeiro. Fiquei lá, então, até os 10 anos de idade. Com 10 anos de idade, meu pai foi trabalhar em Fortaleza, no Ceará. Aí morei lá até os 12, mais ou menos. E aí, com 12 anos de idade, meu pai retornou para o Rio Grande do Sul. Quando eu tinha 12 anos de idade, meu pai retornou para o Rio Grande do Sul. E aí morei no Rio Grande do Sul dos 12 até os 27 anos de idade, mais ou menos. Meu pai foi trabalhar. Primeiramente, eu fui morar em Porto Alegre. Quando a gente voltou para o Rio Grande do Sul, eu fui morar em Porto Alegre. Morei uns 2 anos em Porto Alegre. E aí meu pai. Aí depois eu fui morar no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade que chama Rio Grande, né? Enfim, tem uma cidade no sul do Rio Grande do Sul, até tem uma universidade federal lá, Universidade Federal de Rio Grande. E aí depois eu fiz meu segundo grau lá, nessa cidade. Fiz a metade da oitava série e o segundo grau lá nessa cidade, né, em Rio Grande. E aí depois, quando eu entrei na universidade, eu fui para Porto Alegre, de volta. Meu pai foi trabalhar em Porto Alegre de volta e eu acabei indo para Porto Alegre. E aí fiquei lá até 27 anos de idade, mais ou menos, né? Na verdade, eu fiz o meu primeiro vestibular, né? Adiantando um pouco, depois a gente vai falar. Meu primeiro vestibular, na verdade, eu fiz na Universidade Federal de Rio Grande. Eu fiz na Universidade Federal de Rio Grande. E aí depois estudei 6 meses na Universidade Federal de Rio Grande, nem isso, 2, 3 meses na Universidade Federal de Rio Grande, a FURG, né? E aí depois fui para Porto Alegre, fui para a Federal do Rio Grande do Sul. Então, assim, antes da trajetória anterior, essa resumidamente é desse jeito, assim, né? Muito, muito ir para lá e para cá, muito ir para lá e para cá. Pedro, o que você começou a estudar lá no Rio Grande do Sul? O que te levou a fazer o curso de economia? Uhum. Bom, antes de eu fazer o curso de economia, né, isso é interessante de falar, eu acho. Eu fiz o vestibular, eu entrei para a faculdade primeiro fazendo o curso de engenharia mecânica. E aí, por que eu fui fazer engenharia mecânica, né? Quando eu estava no segundo grau, eu fiz um curso no Senai de mecânica, né? Isso lá em Rio Grande, nessa cidade, quando eu estava no segundo ano, terceiro ano, não me lembro bem, acho que foi no segundo ano. E aí, então, eu fiz um curso de engenharia de montador nunca me esqueço, é um curso de montador de motor a explosão e a diesel.
no Senai lá de Rio Grande. E aí, com isso, assim, eu me interessei em fazer o curso de engenharia mecânica. Na verdade, eu tinha muita dúvida se eu queria fazer engenharia mecânica ou se eu queria fazer engenharia elétrica. E fiz esse curso aí no Senai e na Federal de Rio Grande, quando eu fiz o vestibular primeiro, lá não tinha o curso de engenharia elétrica. Então, reforçou ainda a ideia de eu fazer engenharia mecânica. E aí fui, né? Isso, como eu falei, eu fiz o vestibular na Universidade Federal de Rio Grande e depois fui para a Federal do Rio Grande do Sul, para a URGS, né? Saí da FURG, fui para a URGS, ainda no curso de engenharia mecânica. Mas aí eu não, assim, o curso de engenharia mecânica, claro, né, era, digamos assim, diferente de um curso do Senai que eu tinha feito, um curso técnico que eu tinha feito no Senai, né? E eu comecei assim desde muito cedo, né? Isso desde do segundo grau até antes, eu sempre gostei muito das disciplinas da área de humanas também, né? Sobretudo as disciplinas de história. Eu tive um professor de história que era muito bom, e acho que um pouco do sangue também, porque a minha mãe é professora de história. Mas minha mãe é professora de história, não atua mais como professora, né, de alguns anos para cá, já há muito tempo que ela não atua mais como professora, mas era professora de história nível médio, não era professora de história universitária, não era professora universitária, né? Então eu sempre gostei muito das disciplinas também dessa área de história, gostava das disciplinas de geografia, né? Gostava de matemática, assim, não era uma sumidade em matemática, mas eram disciplinas que eu gostava, né? E quando eu estava fazendo o curso de engenharia, e aí chegou um momento do curso de engenharia que eu comecei a perceber que não era o que eu queria fazer, né? Eu também ainda naquele momento tinha algumas dúvidas de qual era o curso que eu ia fazer, né? E história era uma possibilidade, ciências sociais era uma possibilidade, né? Mas eu gostava, como eu falei, dessa área também um pouco de ciências exatas. E aí naquele momento me pareceu muito que o curso de economia, que de certa forma era uma verdade, né? Era e é uma verdade, era um curso que balanceava um pouco isso, né? As disciplinas da área de ciências mais humanas com as disciplinas de ciências mais exatas, né? De matemática, estatística e tal. Então, acho que foi isso que me levou muito a fazer o curso de economia, também meio que influenciado indiretamente por um amigo meu também, que era economista, né? Que também fazia o curso de economia. Aí trabalhou uns anos, engraçado, trabalhou uns anos. Acho que ele nem deve saber que ele me influenciou nisso, né? Acho que eu nunca comentei isso com ele. Aí trabalhou, acho que uns anos no mercado financeiro e já faz um tempo que abandonou a profissão, acho que virou chefe de cozinha e mora na Austrália hoje, né? Então, cozinha e pega onda, né? Acho que não tem, na Austrália ainda, acho que não deve ser muito ruim, né? Mas, então foi um pouco isso, assim, né? E ao mesmo tempo, né, além disso, um pouco da realidade, tentar compreender de fato a realidade, assim, né? De a gente estar num país com essas desigualdades todas, né? Eu me via como um cara que era estudante universitário, dentro de uma universidade federal, né? Que eu ainda sou de uma época que as universidades federais eram em certa medida, um pouco mais elitizadas, vou usar essa expressão, né? E a gente via muito isso, né? Por que eu estou aqui? Por que tem outras pessoas que não estão aqui? Né? Então, entender um pouco, compreender um pouco dessa realidade econômica, social do país, né? Então, isso também contribuiu muito para eu fazer o curso de economia, porque, como eu digo, pensei na sociologia, pensei na história, mas achei que a economia pudesse me dar mais respostas, talvez, do que esses dois cursos, né? Uma vez eu nunca me esqueço, eu conversando com um amigo meu, isso posteriormente a isso, né? Que fazia oceanografia na Universidade Federal de Rio Grande também, e acabou fazendo sociologia. E aí ele me disse assim, essa mesma pergunta, né? Por que foi fazer sociologia? Por que foi fazer ciências sociais? Abandonou a oceanografia. Ele disse, cara, um dia eu estava na minha casa, num apartamento,
olhando pela janela, assim, estudando, e eu vi um cara mexendo na lata do lixo. Eu disse, pô, por que isso acontece? Por que eu tô aqui, de certa forma, privilegiado na universidade, um apartamento, tenho teto, tenho comida, e tem gente que não tem nada disso, né? Então eu abandonei a oceanografia e fui estudar ciências sociais. Então foi um pouco por isso, assim, né? E não me arrependo nem um pouco. Maravilha. E a decisão de fazer a Federal do Rio Grande do Sul, você acha que fez diferença? Você poderia falar um pouco como era esse ambiente quando você fez a sua graduação? Sem dúvida, Carlos, assim, né? Eu sou de uma época, parece que eu estou falando coisa das antiguidades, que eu seja muito velho. Eu sou um cara de 50 anos de idade, né? Então eu entrei na universidade, na Federal do Rio Grande do Sul, em 1992. Então, mais ou menos assim, início da década de 1990, né? E aí, na época, assim, a gente tinha, só alguns anos depois do fim da ditadura militar, enfim, né? E na época a gente tinha duas universidades, né? A gente tinha em Porto Alegre, né, que era a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a gente tinha a PUC, né? Era as duas universidades que se tinha em Porto Alegre. Tínhamos algumas universidades na região metropolitana, mas em Porto Alegre mesmo, a PUC e a URGS. E sem sombra de dúvidas, assim, né? O ambiente da Universidade Federal foi um ambiente não só para mim, muito importante em termos acadêmicos mesmo, da formação que eu tive, né? Que em certa medida foi uma formação na área de economia tanto quanto mais pendendo para ser mais ortodoxa, né? Mas com alguns professores, algumas disciplinas eletivas que tinham um viés mais heterodoxo, vamos dizer assim. Mas então, em certo momento, havia um conflito, assim, meu, por ter essa formação um pouco mais ortodoxa, né, na graduação, mas não era só isso que para mim não foi só isso para mim que foi, isso não era claro que era o mais importante, super importante, obviamente eu estou na universidade, mas o ambiente universitário, acho que na Universidade Federal a gente tinha um debate político muito grande, né? A gente tinha assim um ambiente desse debate muito muito significativo, muito importante. A universidade, como a gente sabe, né? Felizmente as universidades federais trabalham com pesquisa, com extensão, né? Isso algumas universidades privadas fazem, não vamos dizer que não, né? Mas esse ambiente da universidade de ter pesquisa, de ter extensão, né? De a gente ter, eu sempre fui uma pessoa que tive muita ligação com o pessoal de várias áreas dentro da universidade, né? Eu tive uma participação no DCE da universidade durante algum tempo, assim, sempre tive um engajamento político no período da graduação. Então, a Universidade Federal, para mim, foi e continua sendo, né, o meu espaço, né, a minha vida está dentro da Universidade Federal. Eu entrei na Universidade Federal como estudante há 32 anos, né, em 92, e nunca mais saí de dentro da Universidade Federal. Então, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em particular, né, foi a minha formação, o início da minha formação, que eu tenho uma estima muito grande, realmente foi um espaço que, para mim, foi fundamental na minha formação como economista, né, mas como eu digo, mais ortodoxa do que eu gostaria que fosse, mas acho que isso não tira o mérito da instituição, não por isso, né? Mas como eu digo, essa formação política, cultural, social, espaço cultural, eu me lembro que nessa minha época de estudante, já a Universidade Federal do Rio Grande do Sul tinha um projeto mensal que se chamava, se eu não me engano, se chamava Semana Cultural. E aí tinha espetáculos de teatro, espetáculos de dança, enfim, espetáculos de artes plásticas e etc, etc, etc. Então era esse ambiente assim de grande enriquecimento cultural, político, acadêmico, né? Enfim, então acho que
que foi a minha permanência na Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi muito importante para a minha formação como ser humano, né? Não só como economista, mas como ser humano. E a Federal Rio Grande do Sul é uma cidade, desculpa, é uma universidade imersa em Porto Alegre? Ela é uma universidade afastada da cidade? Eu não conheço, por isso que estou perguntando. Uhum. Não, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul ela tem alguns campi, né? Ela tem 4 campos, eu acho. Né? Tem o campus onde era o curso de economia no campus do centro. Né? A gente tem o campus central. Nesse campus central tem a faculdade de economia, tem a faculdade de direito, tem a faculdade de engenharia, tem a faculdade de administração. Então, boa parte dos cursos ficam nesse campus central. Tem o campus da saúde, que é relativamente central, não fica bem no centro, porque esse campus onde tinha economia, como diz, engenharia, né, direito, outras faculdades, é numa região bem, quase no centro da cidade, só não é no bairro centro, mas é do lado do bairro centro. Né? Então, aí eu tenho os campi da saúde, que não são afastados, são ali numa região relativamente central também. Pelo menos na época que eu era... Aí tinha a faculdade de educação física, que é engraçado, porque eu ainda peguei uma época que os estudantes, a gente tinha que fazer a disciplina de educação física, né? Eu sou do tempo que a gente tinha educação física, a gente tinha que fazer... No currículo, a gente tinha que fazer 2 disciplinas de educação física. Então era 2 semestres de educação física, né? E era interessante porque tinha um negócio assim, a partir de uma certa idade, acho que tu não precisava fazer. Então, educação física 1 eu fiz, e educação física 2 eu acho que acabei não fazendo, porque eu já tinha extrapolado essa idade, né? Porque como eu fiz a engenharia e fui fazer depois economia, eu acabei me formando com 26, 27 anos, né? Então acho que a 2 eu não precisei fazer. Então esse campus que era ESEF, né, que chamava Escola Superior de Educação Física, ficava um pouco mais afastado. E aí o campus, que é o chamado Campus do Vale, onde ficam os cursos da área de humanas e exatas, mais assim, vou dizer, né, as exatas mesmo, matemática, estatística, física, ficavam tudo para o campus, e aí das ciências humanas, sociologia, enfim, história, as licenciaturas, letras, ficavam para esse campus afastado, esse campus do Vale, né? É meio a política que ocorreu aí no período do regime militar, enfim, tem muito a ver com isso, né? Mas sim, parte do campus ele é bem inserido, ele é bem central, né? Então estamos no centro da cidade mesmo, né? Não, legal, não, eu perguntei porque às vezes o campus ele é construído de forma afastada e a vida na universidade não se vincula à vida na cidade. Mas não é o caso da Federal Rio Grande do Sul, a vida da acadêmica se misturava com a cidade. Isso. Tão legal, tão legal. E Boêmia, que é interessante, né? Não, isso claro, é isso mesmo, é isso mesmo. Não, eu falo porque algumas dessas universidades preservaram essa dimensão que eu acho importante. E nesse processo do curso de economia, que interesses, digamos, de pesquisa acabou orientando sua trajetória? Uhum. Bom, assim, eu sempre, como falei antes, né, eu sempre gostei muito da área de história, né? Uhum. Então eu sempre gostei muito de trabalhar com essas disciplinas, né? Com as disciplinas de história econômica. Então eu comecei a dar aula foi em 2003. Então no início, durante a graduação, né? As disciplinas que eu mais trabalhava, mais gostava, sempre foram essas disciplinas: história econômica, formação econômica do Brasil, né? Que era em particular o que a gente tinha lá na Federal, história econômica. Era um projeto bem, obviamente, era diferente do projeto da UNILA, por exemplo, então a gente não tinha muitas dessas disciplinas voltadas à América Latina, como a gente tem aqui, né? Não existia disciplina de economia latino-americana, acho que nem eletiva elas não tinham, né?
nessa época. Talvez hoje já tenha, mas na minha época não tinha isso como disciplina eletiva. Mas sempre gostei muito da disciplina de História Econômica, Formação Econômica do Brasil. Só que para o fim, isso é interessante, para o fim do curso, né? Porque eu entrei aí no curso de Economia em 1997 e me formei em 2001. Na verdade, acabei me formando em 2002 por causa de greve, mas minha formatura foi em 2001. E bem nessa época, para o final do curso, eu comecei a me interessar muito pela área de economia ambiental, de economia e meio ambiente. Naquela época também, esse debate ele estava bastante em evidência, né? Até porque a gente tinha tido em 92 a Eco 92, e em 2002 a gente tinha a conferência dos 10 anos da Eco 92. E esse debate estava pulsando, assim, digamos, na universidade, também porque eu tinha muita relação, como eu te falei, com pessoas de vários cursos, né? Até pela minha atuação no centro acadêmico, no DCE, né? Então, comecei a ter muito tipo de relacionamento e debate assim com o pessoal também de outras áreas, não das humanas necessariamente, né? Mas com o pessoal da biologia, que são grandes amigos meus até hoje. Então, começou a me despertar também esse interesse por essa área de economia ambiental. Aí fui fazer a disciplina no final do curso, que era uma disciplina eletiva de economia e meio ambiente. E aí me tornei amigo do professor, né? Gente finíssima, um grande amigo, que infelizmente faleceu há alguns anos, né? Professor Aloysio Eli, era uma figuraça, o cara foi uma das primeiras pessoas no Brasil, de certa forma, a trabalharem com essa temática de economia ambiental. Ele foi fazer um doutorado em 1980, na área de economia ambiental, na Universidade de Reading, na Inglaterra. Ele não conseguiu terminar porque ele era servidor público e não conseguiu a prorrogação enfim. E aí o meu trabalho de conclusão de curso acabou sendo sobre economia ambiental, né? Acabou sendo sobre desenvolvimento sustentável. Fiz assim uma revisão de literatura, né? O trabalho de graduação não é tão aprofundado. Eu fiz um trabalho sobre assim, revisão de literatura e sobre as diferentes escolas de pensamento ambiental. Foi muito legal para mim, porque no final das contas também, eu sempre digo assim, a gente pode traçar um paralelo entre a história econômica e a história ambiental, né? Porque, de certa forma, obviamente que a história econômica, desde o início da humanidade, se a gente puxar lá para trás ou mais contemporaneamente, estão entrelaçadas, né? A gente pensar uma história ambiental e a história econômica, né? Então isso para mim também foi muito interessante, assim, foi muito bacana, eu gostei muito E quando eu comecei a atuar, depois, nos primeiros momentos até era muito, em certa medida era nessa linha de economia ambiental, né? Como docente, né? E aí depois eu voltei um pouco mais para as minhas origens de história econômica, que é a disciplina que eu acabo trabalhando, já faz muitos anos que eu trabalho nas disciplinas de história econômica, né? Na pesquisa eu caminho mais para o lado da migração, que é uma pesquisa que eu tenho feito já há muito tempo, mas também algumas pesquisas que, né, na área de migrações se relaciona com a história econômica. Se a gente pensar o tempo da história também, aquele debate todo, então está sempre se cruzando, né, esses temas, né? E você fez a sua pós-graduação toda lá no Rio Grande do Sul também? Não. Aí eu terminei a faculdade, né? Terminei a graduação lá na Federal do Rio Grande do Sul. E aí eu fui fazer um mestrado na Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais. Porque eu fiz a tal da prova da ANPEC, né? A gente tem na economia a ANPEC, a Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Economia, onde a gente podia, acho que hoje continua sendo a mesma coisa, né? A gente fazia uma seleção, a gente tinha que fazer uma prova geral, onde a gente podia escolher 6 universidades para ir, né? E eu escolhi algumas universidades, e assim,
e eu acabei não colocando nem a Federal do Rio Grande do Sul, né, Carlos? Porque, assim, isso eu sempre tive muito para mim. Acho que por causa dessa minha história de vida, de sempre estar muito para lá e para cá, acho que por isso que eu fui também pesquisar sobre migrações, talvez até uma autoanálise, as minhas pesquisas na área de imigração, né, muito nessa linha. Então, como eu sempre tive muito para mim essa coisa de que não é só a academia que me serve, digamos assim, que me forma, eu quero ter esse contato com outras culturas, com outras realidades, eu quero ir para outros lugares. Então, quando eu escolhi as 6 universidades, eu não coloquei a Universidade Federal do Rio Grande do Sul como nenhuma das opções. Né? Eu digo, não, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu já estou aqui em Porto Alegre há 15 anos, 12 anos, 13 anos, me formei aqui na Federal do Rio Grande do Sul, né? Eu quero ir para outra instituição, para outra universidade, aí também de cunho, aí já, né, com um amadurecimento maior. Não, agora eu quero uma instituição muito mais heterodoxa, digamos, né? Eu quero um outro debate, né? E aí eu me lembro que eu fui chamado, né, para ir para a Federal Fluminense, né, para a UF, no Rio de Janeiro. E aí, para a Federal Fluminense, eu fiquei meio em dúvida. Vou para a Federal Fluminense. E também eu tinha a possibilidade de ir para a Federal de Pernambuco, para a UFPE. Porque acho que na UFPE, salvo engano, eram 15 vagas, eu tinha ficado em 16º com bolsa, né, para bolsa. Então eu digo assim, sem bolsa fica complicado, né, de ir. E acho que nesse meio tempo, salvo engano, parece que um desistiu e surgiria uma bolsa. Mas aí eu fiquei nessa dúvida, Federal Fluminense ou Federal de Uberlândia. Mas aí, a Federal Fluminense também ela era muito mais ortodoxa, não sei hoje como é que está isso, né? Inclusive, tinha umas disciplinas de matemática muito, muito pesadas, a gente tinha que ir para lá para fazer também umas disciplinas, como é que se diz, um nivelamento em matemática, um curso de nivelamento em matemática antes de começar as disciplinas efetivamente, né? E o curso de mestrado em economia na Federal de Uberlândia era muito mais, digamos assim, a minha cara. Era um programa que era na área de desenvolvimento econômico. Então era um programa muito mais heterodoxo. Em certa medida, era um pouco de não é bem isso, mas quase que uma filial da Unicamp. Não bem isso, uma filial, né? Mas a gente tinha muitos professores lá na Federal de Uberlândia que eram formados, que tinham feito seus mestrados, doutorados na Universidade de Campinas. E aí foi muito bom, assim, para mim foi excelente eu ter ido para a Universidade Federal de Uberlândia, assim, tanto na formação, como mais uma vez também pessoalmente, né, assim, uma outra realidade, diferente da realidade que eu conhecia, né. Claro, eu sempre fui uma pessoa de viajar muito, gostava muito de viajar, então isso sempre me chamou muita atenção. Então essa formação lá na Federal de Uberlândia, para mim, foi muito bom, assim, o curso, como estou dizendo, as relações que eu fiz lá, as amizades que eu fiz lá, essas realidades que eu tive contato lá, também meus primeiros projetos de pesquisa lá em assentamentos rurais lá. Depois o projeto não continuou, e aí a gente tive que desistir assim do projeto. Mas foi muito bom, foi muito interessante. Quando a gente estava no mestrado também, Uberlândia é relativamente perto de Brasília, né? Então a gente conseguiu, na época, algumas excursões para ir para Brasília, para conhecer Banco Central, para conhecer algumas instituições, né, interessantes lá. Então foi muito bom, assim, foi um período uma fase da minha vida muito legal, muito bacana, assim, né? Muito boa. Que eu permaneci 3 anos por lá, né? A nível do mestrado. E aí, do doutorado, foi para uma outra instituição? Cara, eu fui subindo, né? Eu fui subindo. Então, eu saí do Rio Grande do Sul, aí fiz o mestrado lá na Federal de Uberlândia, e quando eu estava terminando o mestrado, que foi um tema de pesquisa, foi sobre
sobre o Rio Grande do Sul, né? Eu sempre digo, eu mudei do Rio Grande do Sul, saí do Rio Grande do Sul, mas o Rio Grande do Sul não saiu de mim. Então, tanto minha dissertação de mestrado trata do Rio Grande do Sul, como a minha tese de doutorado também trata do Rio Grande do Sul, né? Então, eu saí lá do Rio Grande do Sul, eu fiz o mestrado em Uberlândia, e quando eu estava terminando o mestrado, abriu o concurso para professor substituto, lá na própria Federal de Uberlândia. Eu comecei a dar aula, eu comecei a dar aula na Universidade Estadual de Goiás, numa cidade que ficava a 120 quilômetros de Uberlândia, e também fui dar aula na UBRA, que é a Universidade Luterana do Brasil, que a sede dela é no Rio Grande do Sul, em Canoas, na região metropolitana, em Porto Alegre, né? Então eu dava aula nessas duas instituições, na Estadual de Goiás e na Luterana do Brasil. Nenhuma delas no curso de... Na Estadual de Goiás, sim, no curso de Economia. Mas ainda era a universidade que estava se estruturando, ela não tinha um campus próprio, porque pela LDB, né, tinha que se formar os professores, e a maioria dos professores do Estado, na época, isso eu estou falando de 2004, né, 2003, 2004, boa parte dos professores do Estado de Goiás não tinham essa formação superior, pelo que eu me recordo, assim. Então, a Universidade Estadual vem para preencher essa lacuna, porque se fosse afastar todos os professores, boa parte dos professores ia ser complicado para eles terem essa formação superior, né? Se eu não me engano, a história é mais ou menos essa, né? E aí, além de eles criarem esses cursos, então, para a formação dos professores, licenciatura principalmente, eles criaram alguns outros cursos de bacharelado. E aí, nessa cidade, chama Itumbiara, né, ela faz divisa com Minas Gerais, né, porque Uberlândia está no Triângulo Mineiro, né, então ela faz divisa com uma cidade de Minas Gerais, e aí eles criaram lá o curso de bacharelado em Economia. Só que funcionava dentro, era só à noite, né, que tinha aula, e funcionava dentro de um colégio militar, no colégio da Polícia Militar do Estado de Goiás. Emprestavam à noite para a universidade funcionar. Hoje ela já tem, pelo que eu saiba, já tem campus, porque a Universidade Estadual de Goiás, pelo que me consta, também é uma das maiores universidades com maior interiorização do país, né? E aí abriu com os cursos para professor substituto na Federal de Uberlândia, né? E aí eu fiz o concurso para professor substituto, né? Professor substituto, o concurso, a validade é 1 ano, né? E prorrogável por mais 1 ano. Aí só tive que sair dessas outras instituições, não porque eu era obrigado a sair, porque substituto, né? Mas é que ficava mesmo complicado, né? E eu queria então me dedicar à Federal, lá. E isso foi lá por fevereiro de 2004, né? Mais ou menos por aí, janeiro, fevereiro de 2004. E eu defendi a minha dissertação de mestrado, foi acho que em junho de 2004. Então, né, quando eu defendi, eu estava como professor substituto, e a minha ideia era permanecer lá, na verdade, ia ficar lá até terminar o contrato, né? Enfim, quer dizer, essa era o que estava acontecendo naquele momento, né? E foi o que aconteceu, cara, e subindo mais um pouco não, aí subindo o máximo que eu podia subir geograficamente no Brasil, foi que o coordenador do mestrado lá da economia, lá de Uberlândia, que aí, né, era meu colega como professor, claro, professor efetivo, blá, 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 ele foi para Roraima, se eu não me engano, né, para fazer uma avaliação de curso, essas avaliações do MEC, do curso de Economia da Universidade Federal de Roraima. E aí, quando ele voltou, aí ele me falou, ó, Pedro, o pessoal lá da Universidade Federal de Roraima vai abrir concurso, né, para lá, na área de desenvolvimento sustentável, para Economia e Desenvolvimento Sustentável. Que era o que eu tinha começado até a trabalhar lá no mestrado, né? Mas por causa desse problema que eu falei anteriormente, aí também o que era a princípio meu orientador foi cedido ao Ministério do Meio Ambiente, que tinha esses projetos lá nos assentamentos. Era um trabalho sobre viabilidade econômica e ambiental do assentamento, coisa mais ou menos assim.
Então eu acabei fazendo um outro trabalho, né? E, enfim, e aí o cara veio com essa, né? Não, vamos abrir um concurso lá para a área de desenvolvimento ambiental, desenvolvimento sustentável, lá na Universidade Federal de Roraima. Não está afim de fazer o concurso? Aí eu disse, cara, por que não fazer, né? Eu nessa minha, como se dizem hoje, né? Eu nessa minha vibe aí de conhecer também. E assim, querer mesmo, de não, agora, né? Sou substituto, já tinha 30, 31 anos de idade também. Eu disse, não, agora eu quero ver se eu. E, pô, em uma área que eu gosto, que eu tô querendo mexer com isso, e ir para a Amazônia, né? Nada mais. Digamos, melhor para fazer aí trabalhar com desenvolvimento sustentável na Amazônia, né? E aí, dito e feito, eu fiz o concurso lá para a Universidade Federal de Roraima, isso em 2004, né? E aí fui aprovado no concurso na Federal de Roraima. Isso foi lá mais ou menos pelo meio do ano de 2004, né? E foi quando eu fui aprovado no concurso e fui em 2004 para morar em Roraima, para ser professor da Universidade Federal de Roraima. E é muito interessante porque, assim, eu não tenho muito essas vibes, assim, digamos, mas parece que alguma coisa dizia que eu tinha que ir para a Federal de Roraima, que eu tinha que ir para Roraima. Porque, como eu falei lá no início, né? Meu pai se transferiu para o Rio de Janeiro, meu pai foi trabalhar no Rio de Janeiro uns 3 meses antes de eu nascer. E meu pai poderia ter ido para Roraima, quase que meu pai foi para Roraima. Em vez de ir para o Rio de Janeiro, meu pai quase foi trabalhar em Roraima. Então eu poderia ter nascido, inclusive, em Roraima. Se meu pai tivesse ido para Roraima, muito provavelmente eu teria nascido lá. Então alguma coisa nos astros aí diziam que eu tinha que ir para Roraima, né? E aí entrei como professor efetivo da Universidade Federal de Roraima em 2004. E essa Universidade Federal, ela era, enfim, qual era quanto tempo ela já havia sido criada? Imagino que devia ser ainda uma universidade jovem, e num estado também, né, que até pouco tempo era um território, não era exatamente um estado. Imagino que isso tudo tenha composto um cenário, né? Sem dúvida, né? Assim, era muito engraçado, primeiro porque sempre se teve uma visão, né, Carlos, eu acho que sempre se teve e ainda continua se tendo uma visão, em certa medida, muito até equivocada, meio pejorativa sobre a região amazônica, principalmente esses estados menores, né? Roraima é um estado que fica na divisa, é o último estado ao norte do Brasil, não é mais o Oiapoque, né? Não é mais o Amapá, quer dizer, não é que o Amapá fosse por erros né? Já faz alguns anos que descobriram, entre aspas, que o estado de Roraima, que é o extremo norte do país, né? Então faz fronteira com a Venezuela e com a antiga Guiana Inglesa, né? A atual República Cooperativa da Guiana, né? E quando eu fui para lá, é aquela história, né? Muita gente, meio de uma forma pejorativa, pô, mas Roraima, tu vai sair na rua, vai ter uma onça, vai ter aquela coisa toda, né? Vai ter uma flechada no meio da rua, aquele negócio todo. E tu vê, eu saí do extremo sul pro extremo norte, eu saí do sul, do extremo mesmo pro outro extremo, né? E a universidade era uma universidade recente, era uma universidade que tinha sido criada, ela tinha começado a funcionar, se eu não me engano, em 1991. Porque Roraima foi transformado em estado da Constituição de 1988, né? Foram os 2 últimos territórios federais que viraram estado, Roraima e Amapá, né? Então é criado em 1988, mas efetivamente ele foi começar a funcionar, digamos, em 1991, vamos dizer assim, né? E acho que a universidade, salvo engano, ela foi criada nesse mesmo ano de 1991. E segundo o relato, então, quando eu cheguei lá, a universidade tinha 13 anos, né? E inicialmente a universidade ela funcionava, obviamente, de forma precária, né? Mas ela é um pouco, Carlos, ela tem uma história um pouco mais para trás, apesar de ela ter sido criada ali naquele momento.
é porque nas décadas de 60 e 70, a gente teve o projeto Rondon, né? E aí o que aconteceu? Essa história é muito interessante, assim. Uma das universidades que mais se engajaram no projeto Rondon foi a Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Que a Federal de Santa Maria, ela foi criada em 1960. Salvo engano, a Universidade Federal de Santa Maria, ela é a primeira universidade federal criada como universidade federal. Né? Tu tem muitas universidades que, como a gente sabe, primeiramente eram faculdades e foram se juntando e em um certo momento foram federalizadas. Mas a história que eu sei, posso estar equivocado, é que criada como universidade federal, né, até do interior, acho que até como um todo, foi a Universidade Federal de Santa Maria, em 1960. E aí, dentro do projeto Rondon, o que os caras levavam? Quais eram os estudantes que mais iam, que eles mais queriam que fosse para a Amazônia? Né? O projeto Rondon, de levar esses estudantes para a Amazônia. Eram os estudantes da área de pedagogia, né? Se precisava a formação desse capital humano nessa área, nessas regiões. Vocês imaginam, quando eu fui morar em Boa Vista, em 2004, Boa Vista tinha 200 mil habitantes. Né? Na década de 1960, Boa Vista tinha, sei lá, 10 mil habitantes. Né? Então era uma cidade muito pequena, era praticamente um vilarejo. Né? Então também, além dos estudantes de pedagogia, iam muitos estudantes de agronomia, né? E acho que também de área de zootecnia, alguma coisa assim. Mas acho que fundamentalmente eram estudantes de pedagogia e agronomia, e que muitos foram para lá, então fizeram esses estágios dentro do projeto Rondon, e então se criou em Roraima um campus avançado da Universidade Federal de Santa Maria. Né? Foi um campus avançado, um campus que nem podemos chamar de campus, mas era um campus, como se fosse um campus avançado da Federal de Santa Maria. Né? Então a história da Federal de Roraima, ela meio que remete a esse projeto Rondon com esses estudantes. E aí muitos dos estudantes depois voltaram, né, voltaram para Santa Maria para terminar os seus cursos, e muitos deles acabaram indo para Roraima de volta. Até muitos vão virar servidores públicos em alguns órgãos. Naquela época não havia obrigatoriedade de concurso público, por exemplo. Né? Enfim, não tinham concursos públicos, não eram obrigatórios. Né? Não sei se muitos foram para lá com concurso ou não, mas enfim. Então muitos deles acabaram voltando para lá, para Roraima, trabalhar em alguns órgãos. Então a Federal de Roraima, a história se remete a esse processo. Né? E aí quando eu cheguei lá, ela já tinha 13 anos, a universidade era uma universidade muito recente, a idade que a Unila tem hoje, né? 13, 14 anos. E era uma universidade que estava se estruturando. Né? E aí, claro, ela tinha umas realidades que são bastante diferentes, obviamente, das realidades desse centro-sul do país. Por exemplo, em termos de camp, lá também tem mais de um camp, né? Tem um campus que era o campus central lá da cidade, chama Campus Paricarana. Então, é esse campus que tem a maioria dos cursos. E, pelo que me consta, se eu não me engano, aquilo era uma área que pertencia ao município de Boa Vista, a área do campus. Não é um campus grande, mas também não é um campus, enfim. E, salvo engano, foi uma cessão da prefeitura daquele terreno para a construção do campus. Posso estar enganado, mas acho que foi isso que aconteceu. Então, quando eu cheguei lá, né, a universidade tinha apenas 4 prédios dentro do campus. Hoje, né, expandiu bastante, até com o Reúne também, claro, tem algumas, não vou entrar muito nesses debates, né, o Reúne também pode tecer muitas críticas, mas enfim. Mas também é uma universidade que estava se estruturando, mas tinha uma coisa que eu achava muito interessante, sabe, Carlos, que era muito de uma história em comum da maioria dos professores, ou boa parte dos professores da universidade, né? Porque, assim, como era um estado, eu vou falar um pouco sul e sudeste centrista, vamos usar essa expressão, né? É um estado, de certa forma, ele é bastante afastado do centro-sul do país,
até hoje, porque ligação rodoviária praticamente não existe para Roraima. Então, muitos professores, né, a maioria dos professores chegaram com apenas título de graduação, só com a graduação, com a especialização, no máximo com mestrado. Né? Essa era muito da característica dos professores, uma fotografia dos professores da instituição. Então, a instituição tinha que lidar muito com essa questão do afastamento dos professores e em certos momentos, o Ministério da Educação, a CAPES, teve projetos voltados exclusivamente para a formação de capital humano nessas regiões, né, bolsas específicas para a formação desse capital humano, mas que ainda hoje é muito complicado para algumas instituições a manutenção desses pesquisadores, desses docentes. Né. Nós temos algumas grandes universidades, em particular a Federal do Pará, né, mas algumas delas ainda têm essa dificuldade, porque, por exemplo, vai se viajar para congressos, as passagens são muito caras, o custo de vida ele é muito caro, né? Sobretudo no setor de alimentação, ele é muito caro. Para outras coisas, nem tanto, porque aí tem a Zona Franca de Manaus, os incentivos fiscais eles não servem apenas para Manaus. Né? Então, o estado de Roraima ele pertence à superintendência da Zona Franca de Manaus. Então, também alguns tipos de produtos ele tem essa isenção fiscal. Mas então acaba sendo muitas vezes um pouco complicada a manutenção de docentes e pesquisadores nessas universidades menores. Assim, o nosso curso lá de economia, por exemplo, eu saí de lá, mas teve mais uns... Antes de eu permaneci lá 8 anos e pouco, né? Nesse meio tempo saíram uns 3 colegas saíram de lá muito por essa dificuldade. Né? Mas era uma universidade muito interessante, assim, porque estava iniciando, né, como estou te falando, todo mundo assim com essa história de vida muito comum, então acho que a gente também dialogava melhor, assim, sabe? A gente tinha uma relação muito próxima com vários centros, a estrutura administrativa da universidade é diferente dessa nossa aqui, mais tradicional, né, uma estrutura mais tradicional. E também tinha muito diálogo com pessoas. E eu sempre fui uma pessoa muito de ter conversa com todo mundo, debate com todo mundo, né? Também fui em um momento do sindicato, enfim. O doutorado também você fez na região norte? Aí o doutorado também fiz na região norte. Aí nesse meio tempo, em 2008, eu fui fazer o doutorado lá na Federal do Pará, Universidade Federal do Pará, porque ali em Roraima mesmo, né, na Federal de Roraima, existiam poucos programas de doutorado. No começo de 2008, a universidade então tinha 16, 17 anos, né? Então ainda estava se consolidando, né? Então tinham poucos programas de doutorado então era meio que quase que não tinha escapatória de a gente sair. Também tinha muito a ver com essa ideia minha de conhecer os lugares, de ter contato com outras realidades. E engraçado também, né? Porque no final das contas, quando eu fiz essa prova da ANPEC, um dos lugares que eu queria ir era justamente para a Federal do Pará. Porque a Universidade Federal do Pará, esse núcleo, eu fiz esse meu doutorado num núcleo lá, que se chama Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, NAIA. É um núcleo que ele surge na década de 1970, né? 1973. Ano passado foi a comemoração dos 50 anos do núcleo. Então esse núcleo surge, né, nesse período, 1973, no auge da ditadura militar. Então era um núcleo que tinha como objetivo, assim, a gente estava bem no período das políticas desenvolvimentistas para a Amazônia. Porque lá na década de 1950 começa toda essa política, né, de a criação de uma superintendência visando o desenvolvimento capitalista da Amazônia, era a superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia. Lá na frente vai dar origem da Sudam, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Né? Então os caras criam esse núcleo na década de 1970, sobretudo economistas, cara, assim, para dizer, o que estão fazendo com a Amazônia?
Né? O que está sendo feito nessa Amazônia? Porque essas políticas desenvolvimentistas aqui para a Amazônia, os caras estão acabando com a Amazônia. Né? Tá se passando por cima de tudo aqui na região. Né? A gente tem uma catástrofe ambiental aqui na Amazônia, a gente tem uma catástrofe social, cultural aqui na Amazônia. Todas essas políticas desenvolvimentistas estão acabando com o ecossistema, com os diferentes sociossistemas amazônicos. Então os caras surgem nessa perspectiva bastante crítica a tudo que estava sendo feito, esses modelos de desenvolvimento, né, capitalista para a Amazônia. Né? E então, quando eu fui fazer a prova da ANPEC, eu queria ir para lá, já, dentro dessa perspectiva, e por aquela ideia que eu falei, que eu estava naquele momento muito ligado nesse debate sobre a questão ambiental. Né? Só que aí acabei nem me inscrevi para lá, no final das contas, por causa desses problemas de greve, eu não tinha defendido a minha monografia quando eu saí para o mestrado. Então eu teria que ir e voltar, foi o que eu fiz. Ir para Uberlândia e voltar para o Rio Grande do Sul para defender a minha monografia num fim de semana era mais fácil. Ir para o Pará e voltar era um pouco complicado. Né? Então, eu fiquei também meio que incubando essa ideia quando eu estava na Federal de Roraima. Não, eu quero ir para o NAIA, quero ir para lá fazer esse doutorado. Depois o NAIA foi incorporando um debate muito mais amplo. Até aí era um núcleo, está na área interdisciplinar, dentro da CAPES. Então era um núcleo que a gente tinha como o tripé, digamos assim, do ensino, da pesquisa, economia, sociologia e ecologia. Né? Porque chegou um certo momento, assim, para mim, que eu fiz a graduação na economia, fiz o mestrado na economia, e disse para mim, ó, fazer o doutorado na economia, a economia já não me responde a muitas coisas que eu quero compreender, então eu não quero fazer o doutorado na economia. Né? Talvez eu fizesse, havia a oportunidade de fazer talvez o doutorado lá na Federal de Uberlândia mesmo, né? Até talvez por uma certa facilidade no que diz respeito ao aproveitamento de algumas disciplinas que eu tinha feito no mestrado, mas assim, queria muito ir para o Pará, queria muito ir para o NAIA, e que foi para mim uma experiência, aí sim, ali foi uma experiência fantástica, né? Fantástica, assim. Então, eu fiquei lá no Pará, nesse meio tempo que eu estou na Federal de Uberlândia. Aí fiz esse doutorado no núcleo, e ali, como eu estou dizendo, além de academicamente também, é um núcleo muito forte, é um núcleo, como eu falei, surge na década de 70, e é um núcleo de excelência de pesquisa sobre a Amazônia no Brasil. Hoje é um programa que tem nota 7 na CAPES, né? Na época que eu entrei, acho que era um programa nota 5, aí foi galgando, né, na penúltima avaliação nota 6, e na última avaliação nota 7. Então era um programa também com muita pesquisa, né, tinha recursos para pesquisa, e assim, o Pará para mim é um lugar fantástico. Né? Assim, culturalmente falando, foi muito enriquecedor para mim, tá, no Pará, porque ali sim, né, ali sim a imersão em uma cultura muito diferente, muito peculiar, assim, foi assim, algo realmente inédito assim, na minha vida. Porque a Universidade em Uberlândia, uma cidade, como eu falei, também foi enriquecedor para mim, tive contato com outras realidades, mas que em certa medida é um pouco mais próxima da minha, do Rio Grande do Sul, né? Apesar de ser distinto, mas não, aí no Pará é outra coisa, o Pará é... E foi sobre o que a tese? A minha tese foi sobre migração de gaúchos para Roraima, né? Que, assim, inicialmente também não era a minha tese, não era o meu projeto de tese inicial. O meu projeto de tese inicial era meio mais nessa área ambiental também, que na época, no governo Fernando Henrique Cardoso, foi estipulado, acho que no segundo governo Fernando Henrique Cardoso, foi estipulado que todos os estados da Amazônia brasileira, da Amazônia Legal brasileira, tinham que criar um instrumento de planejamento, digamos assim, que se chamava Zonamento Ecológico Econômico. Todos os estados da Amazônia Legal tinham até uma certa data, acho que até poucos anos atrás, desse zoneamento econômico ecológico, né? E o projeto inicial foi sobre isso, o papel desse zoneamento econômico ecológico
para o desenvolvimento de Roraima, para o desenvolvimento local. E aí, no meio do caminho, também um pouco um pouco de dificuldade até para a orientação do trabalho. E aí eu comecei a despertar para essa questão das migrações, que era uma coisa que nunca tinha me chamado tanta atenção. Mas começou a me chamar a atenção naquele momento, né, em Roraima, que eu estava ali, estava no Pará, né, já fazendo doutorado, mas assim, aqueles anos em Roraima começaram a me chamar a atenção assim, o fato de que Roraima era um estado que quase todo mundo era imigrante. Era muito difícil, imigrante brasileiro mesmo, né, de outros estados. Não era uma migração necessariamente internacional, né. Hoje a gente tem essa migração venezuelana, muito mais forte para lá, né, mas naquele momento era uma outra realidade. A gente tinha alguma coisa de uma migração de guianenses para Roraima, né, para trabalhar em determinados setores, né, econômicos, mas eu comecei a me deparar muito com isso, desse aumento, primeiramente de ver que Roraima era um estado de imigração. Como é que eu poderia falar em imigração se eu vivia num estado que todo mundo era imigrante? E particularmente começou a me chamar a atenção esse crescimento do número de gaúchos em Roraima. Claro que, é que eu sempre digo, né, muitas das nossas pesquisas elas vão surgir da nossa realidade do dia a dia, né? Então, assim, eu fui começar a perceber, por exemplo, né, que eu tinha mais alunos gaúchos. Eu ia jogar, a gente jogava o nosso futebol lá 1, 2 vezes por semana, né? Hoje eu não jogo mais, pendurei a chuteira meio cedo, né? Nesses jogos sempre sempre aparecia mais gaúchos, sei lá, ia tomar uma cervejinha na mesa de bar, sempre aparecia um ou outro gaúcho, né? Eu comecei a ver mais gente tomando chimarrão na rua, né? Tinha uma praça perto da minha casa que começou a se tornar ponto de encontro de uma gurizada gaúcha, era tudo molecada, assim, né? Os guris de 18, 19 anos, então eu via muita molecada ali, gaúcho, né? Via mais gente com camisa dos clubes do Rio Grande do Sul, né? Porque quem torce para os times do Rio Grande do Sul geralmente são gaúchos, são de origem gaúcha, né? Então aquilo ali começou a me despertar atenção, começou a me chamar a atenção, né, sobre isso. E paralelamente a isso eu fiz uma disciplina no doutorado, que era uma disciplina que tratava dessas questões migratórias, né? Não era uma disciplina específica sobre migração, era uma disciplina de demografia, mas que um dos temas, obviamente, era sobre migrações, era migração, né? E aí foi a partir dali que começou a me despertar o interesse sobre as migrações. E aí a tese foi sobre, eu queria compreender o que estava levando esses gaúchos a irem para Roraima, naquela realidade que a gente tinha naquele momento, porque se a gente olhar um pouco mais para trás, a gente tinha toda uma política do Estado brasileiro para a colonização da Amazônia, né? Isso muito na década de 70, década de 80, né? Até em certa medida a década de 90, mas já começa a restringir um pouco. E a década de 90 em Roraima, em particular, é interessante o fenômeno migratório, porque eu tenho questão de garimpo, por exemplo, né? Isso no final dos anos 80, início dos anos 90, mas também pela formação, digamos assim, da institucionalização do Estado, né? Da criação, como era um território federal, então o Estado ele não tinha secretarias, por exemplo, né? Então o Estado naquele momento na sua organização administrativa estava se conformando ali na década de 1990. Então tu tem uma forte migração, tem, em certa medida, para esse tipo de coisa, né? Para trabalhar no serviço público, né? E depois, nesse momento que eu já estava estudando, que era entre os anos 2000 e os anos 2010, porque depois de eu visualizar essas coisas, de eu ver mais gaúcho na rua, eu fui buscar os dados oficiais, né? Aí eu fui ver no IBGE, tá vindo mais gaúcho, né? Tava de fato vindo bem menos do que outros estados, como Rondônia, por exemplo, né? Porque Rondônia já tem uma ligação terrestre, então Rondônia tem muito mais gaúcho e paranaense do que Roraima.
Então eu fui estudar isso, fui querer compreender por que os gaúchos estavam querendo, por que os gaúchos estavam indo para Roraima se agora eu não tenho mais essas políticas públicas de colonização da Amazônia, eu não tenho mais essa política, crescimento do tamanho do Estado, da formação desse Estado administrativamente falando. Então, o que faz com que os gaúchos saiam, né, lá do Rio Grande do Sul, do estado mais ao sul do Brasil, atravessem o Brasil e cheguem em Roraima? Então, minha tese foi sobre isso. Quando foi que você concluiu? Eu defendi em 2012. 2012. Então, logo depois da defesa, você veio para cá? Veio para a Unila? Foi nessa época? Assim, foi um pouco depois, né? Eu terminei em 2012, né? Fiz até, né? Defendi a tese, depois a tese até se virou um livro. Foi uma tese numa metodologia de trabalho que eu gosto muito de trabalhar, que é com história oral, enfim. Aí depois terminei a tese, foi em maio de 2012, eu acho que eu defendi, e no início de 2013 eu vim para cá. Né? Início de 2013 eu acabei vindo para a Unila, porque me chamou muito a atenção o projeto da Unila. Né? O projeto da Unila acabou me chamando bastante atenção, e acho que também, assim, curiosamente, quando eu estava lá na Federal de Roraima, ainda eu tinha criado uma disciplina eletiva que ainda não tinha sido lecionada ainda, né? Mas eu ia colocar para apreciação lá no colegiado, enfim, para que entrasse no NDE, lá para que entrasse na grade, que era uma disciplina de economia latino-americana. Porque era uma coisa que eu sentia muita falta. Né? Eu sentia muita falta. E que essa imersão sobre o debate da Amazônia me fez amadurecer nesse sentido, porque é o que eu sempre digo, né, Carlos? A Amazônia está presente em quase todos os países da América do Sul. Só Paraguai, Uruguai, Argentina e Chile que não tem Amazônia. Os outros países todos têm sua porção amazônica. Né? Então, nessa perspectiva também que isso me amadureceu a ideia de a gente fazer uma disciplina de economia latino-americana e que futuramente a gente podia ter um desmembramento em uma disciplina de economia amazônica, né? Que eu achava que a gente tinha que ter essa formação. Na Federal do Pará, acho que na graduação, eles tinham mais isso. A gente lá, eu ficava, mas a gente está aqui na Amazônia e a gente não tem uma disciplina específica sobre economia da Amazônia, sobre formação econômica da Amazônia, sobre economia amazônica contemporânea, né? Ou no curso de economia, né? De sociologia, na área mais... A nível de pós-graduação, sim, mas na graduação a gente não tinha nada. Então eu criei essa disciplina, então eu também estava meio que nessa vibe, assim. Aí abre aqui a Unila, e eu, sinceramente, eu já estava na universidade há praticamente 9 anos, né? Até em certo momento ali, eu até fui vinculado ao sindicato, né? A seção sindical do Sindicato Nacional lá, enfim. Então eu tinha um conhecimento das realidades das universidades, um pouco, né? Mas a Unila eu nem sabia da existência da Unila, para ser sincero, eu não sabia da existência da Unila. Né? E aí foi quando surgiu, né, a Unila assim na minha frente. Eu gostei muito da ideia da Unila, né? Me parecia um projeto muito, muito diferente, muito, muito importante, muito interessante, assim. E eu acabei abraçando a ideia de vir para a Unila. Vim, assim, em certa medida eu tive algumas perdas na carreira, mas não, enfim, né, porque foi uma decisão minha de não, eu quero ir para a universidade, quero ir para a Unila, porque eu acho que é um projeto muito, muito interessante, muito bacana, acho que é um projeto ímpar no mundo e valia a pena eu abrir mão das coisas que eu já tinha conquistado lá e ter vindo para cá. E nessa fase 2013, né, você falou? Isso. Foi uma fase inicial da universidade. Você podia falar um pouco como era a rotina da universidade nesses primeiros anos de criação de rotinas e processos e consolidação, né? Os primeiros passos para que ela funcionasse. A universidade, acho que ela tem um dos grandes desafios, né, que a gente tem até hoje na instituição, né,
Tem a ver, falando isso, porque desde o início a gente tem esse desafio, acho que já foi colocado por outras pessoas aqui na conversa com vocês, né? Acho que tem a ver com a questão legal no sentido de a gente efetivamente ter uma universidade que é bilíngue aqui, e a gente tem toda uma regulamentação do Estado brasileiro que não permite uma documentação nessa língua. Acho que o grande desafio é que a universidade ela foi criada e a gente não criou normativas específicas para essa instituição. E isso acabou engessando muito, que acho que em certa medida engessa a instituição até hoje, né? No que diz respeito às próprias pesquisas, né, acho que também isso já deve ter sido colocado por outros, né? A gente não consegue desenvolver pesquisas do outro lado, não consegue fazer efetivamente essa integração na pesquisa, porque, enfim, a gente como um servidor público, para ir para o outro país, a gente tem que ter um afastamento oficial, então isso acaba complicando muito a gente efetivamente desenvolver as pesquisas na universidade, né? E, enfim, acho que também inicialmente, né, e em certa medida também acontece até hoje, acho que a gente tem ainda o desafio na infraestrutura, acho que a gente tem uma melhora na infraestrutura nos últimos tempos, mas eu acho que é um desafio muito grande que a universidade ainda tem. Eu, particularmente, acho que a instituição, fisicamente falando, ela deveria estar alocada em outra região do município, em outra região da cidade de Foz do Iguaçu. Eu, particularmente, nunca gostei muito da ideia de a gente ter o prédio da universidade no lugar original da universidade, ali, né, enfim, dentro de Itaipu, né, enfim. E eu acho que ser efetivamente uma universidade da integração, acho que fisicamente a gente tinha que estar mais presente na cidade. Então eu acho que a gente, né, uma visão muito própria, muito particular minha, talvez outros tenham a mesma visão, né? Mas eu acho que a gente deveria estar alocado na região central da cidade. Num primeiro momento, a universidade funcionava ali no centro da cidade, um prédio muito pequenininho, né? Chegou, não sei se nos 2 primeiros anos que eu estava aqui foi lá, ou até mais. Claro, então não era uma estrutura nossa, era um prédio alugado, uma estrutura muito pequena, era uma falta de estrutura. Eu acho que a gente poderia, como eu digo, estar muito mais presente, eu acho que no centro, acho que até numa região ali na beira do rio, eu acho que seria interessante até para um projeto de urbanização ali naquela região, e a gente está efetivamente olhando para o outro lado, e os outros que estão do outro lado, olhar para a gente, ali tem uma instituição, essa instituição é ali, não aquela instituição afastada fisicamente da cidade, né? E acho que a gente ainda tem um desafio que acho que melhorou um pouco, mas acho que a gente ainda tem um desafio muito grande de fazer com que essa universidade, porque as pessoas da cidade de Foz do Iguaçu entendam a universidade como sua. Ela é a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, um projeto fantástico, como a gente está dizendo, né, com um número X do projeto de estudantes estrangeiros, isso é fundamental, isso acho que, como eu disse, não é um projeto igual no mundo inteiro, mas eu acho que a gente tem que conseguir, usando a expressão talvez não seja melhor, vender melhor a universidade para a nossa cidade. Acho que a gente ainda tem esse desafio de que as pessoas sintam o pertencimento, que a cidade pertence, né, desculpe, que a UNILA, que a universidade pertença à cidade de Foz do Iguaçu. E eu acho que esse fato de a gente estar tão distante fisicamente contribui para que a gente não seja visto pela cidade. Então, acho que ainda é um desafio que a gente tem, fazer com que a cidade veja a instituição como uma instituição que lhe pertence, né? Pertence à cidade, faz parte da cidade. Né? Eu acho que a gente não conseguiu fazer isso ao longo dos anos. Né? Acho que a gente talvez tenha que fazer um pouco dessa leitura de que a gente não conseguiu fazer isso ao longo dos anos e acho que a gente ainda tem isso a fazer, né? E também acho, aí é um
nível muito mais, não nosso especificamente, claro que a gente tem uma rotina muito própria, que eu acho que a gente ainda tem que melhorar em muitos trâmites, muitas coisas que a gente tem que fazer, acho que a gente ainda institucionalmente, aí eu acho que faz parte de uma realidade, não é nenhuma crítica assim, mas é que faz parte da nossa realidade por ser uma instituição nova. Muitas pessoas que começaram a trabalhar nessa instituição eram pessoas novas, né? Muitas pessoas, até tanto no nível da docência quanto no nível técnico, eu acho que muitas pessoas novas e muitas pessoas que não tinham, obviamente, assim, o conhecimento muito desse métier, né? Do funcionamento das instituições públicas de ensino, das universidades federais de ensino em particular. Então, acho que tinha muita gente, inclusive, que era o seu primeiro emprego até na universidade. Então, não, isso não é demérito de ninguém, não é isso que eu estou dizendo, né? É uma realidade. Então, isso acabou, para mim, também engessando um pouco a instituição, né? E, enfim, eu acho que, né, agora, com a universidade já com 13, 14 anos, né, eu acho que a gente permanece ainda com alguns desafios a nível de funcionamento interno, né? A gente ainda está se consolidando, mas a gente tem, obviamente, um debate muito grande a nível federal mesmo, que a gente está agora, nesse exato momento, inclusive, né, num debate todo de recomposição de recursos para as instituições, né, mas vejo, né, e aí rebate para o funcionamento das instituições, né, para a gente poder desenvolver efetivamente a pesquisa da forma como a gente tem que desenvolver, né, e outros projetos de extensão, que eu acho que é uma das grandes riquezas das universidades públicas, são os projetos de extensão, a gente ter esse contato com a comunidade, né, a gente está próximo da comunidade, a gente fazer projetos para a comunidade, porque a gente nunca pode esquecer que nós só estamos aqui porque a comunidade está mantendo essa instituição, né? É a comunidade que mantém essas instituições, então a gente tem que se abrir para essas instituições. Mas eu acho que a gente tem um desafio muito maior, na minha leitura, que é um desafio de uma retomada, eu vou usar essa expressão que talvez não seja a melhor, mas de uma credibilidade das instituições federais de ensino superior. Acho que credibilidade não é a melhor expressão, porque eu acho que a gente nunca teve um descrédito, né? Porque eu acho que acabaram tentando fazer com que a universidade fosse descredibilizada. Então, acho que a gente tem que retomar isso, né? Fazendo com que, inclusive, os próprios estudantes sejam, assim, mais orgulhosos, digamos assim, entendeu? O caso de estar numa instituição como essa. Porque, como eu sempre digo, quando eu era estudante de graduação, a gente tinha orgulho de estudar na Universidade Federal, né? A gente até brincava, assim, não vou... Mas a gente tinha essas duas instituições, a gente tinha a Federal do Rio Grande do Sul e a PUC, né? Em Porto Alegre, de universidades. E então, a gente... Era uma competição saudável, vou dizer assim. A gente tinha um orgulho, a gente fazia o vestibular da URGS, a gente passou no vestibular da URGS, né? A gente está na URGS, a gente está na Federal do Rio Grande do Sul, a gente está numa das maiores instituições de ensino superior do país. Nós estamos numa federal. E eu acho que isso acabou se perdendo um pouco nos últimos anos. Sabe? A gente tem que ter de novo essa coisa assim, de ter esse orgulho de estar numa universidade federal, né? De fazer com que os estudantes que estejam na universidade saberem que, né? De terem esse orgulho, a gente está numa instituição federal, a gente está numa instituição de excelência, que a gente tem pesquisa, a gente tem ensino, a gente tem extensão, a gente tem toda uma realidade completamente diferente, né? A gente tem um espaço do debate, né? Do debate público, onde a gente está ali para formar não apenas economistas, sociólogos, engenheiros, a gente está ali para formar cidadãos críticos, né? Então acho que tem que haver uma retomada. Isso, acho que isso é um desafio não só nosso,
da UNILA, mas de todas as instituições federais de ensino superior no Brasil. E acho que o nosso desafio, em certa medida, é um pouco maior até, porque boa parte dos nossos estudantes não são brasileiros, né? Então não tem, digamos, esse histórico por trás de ter essa retomada daquilo que eles nunca tiveram, digamos assim, né? Então acho que é um grande desafio que a gente tem nos dias de hoje, né? Fazer isso, né? Fazer essa retomada, porque sem sombra de dúvidas eu acho que a gente foi durante os últimos anos um pouco assim bem atacados mesmo. Acho que a gente foi, né? Utilizaram muito de um argumento, enfim, que destoa completamente da realidade, né, que está dentro das universidades. Então, acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem, né? E você continua com a sua agenda de pesquisa sobre migrações, né? Depois que entrou na UNILA, Isso, essa é uma agenda permanente. Né? Principais pesquisas que eu tenho desenvolvido nos últimos anos aqui na UNILA, desde que eu cheguei, e continua sendo na área de migrações, né? A gente tem eu tenho trabalhado mais com migrações contemporâneas, né, mais atuais, mas também tive alguns projetos de pesquisa na área de migrações, assim, podemos considerar mais históricas. A gente teve um projeto de pesquisa aqui, uma época, sobre migração de portugueses e espanhóis para a Amazônia durante 1870 e 1930. A gente teve um projeto de pesquisa desses, inclusive com iniciação científica, e a gente tive uma sorte assim, o bolsista de iniciação científica, aí eu aproveito o espaço para a gente fazer um apelo às autoridades, digamos assim, né, de gestão do patrimônio do país e do patrimônio e da documentação histórica nesse país, que muita coisa está se perdendo. Então, eu tive um estudante que foi para Manaus, ele não foi para fazer pesquisa, né, porque não tinha recurso, mas ele foi para Manaus por questão particular e acabou indo fazer pesquisa nos arquivos históricos lá. E pegou uma documentação bastante interessante, mas infelizmente uma documentação que estava se perdendo. Não tem nenhum trabalho de digitalização desses documentos, né? Então, são documentos que daqui 10, 20 anos, se tanto, esses documentos vão se perder, infelizmente. Não é uma realidade só de lá, né? Enfim, então a gente teve esse projeto de pesquisa de migrações mais históricas e temos sempre desenvolvendo projetos de pesquisa sobre migrações. No atual momento, a gente tem um projeto de pesquisa sobre migração de venezuelanos para Portugal. E aí a gente pode perguntar, né, por que migração de venezuelanos para Portugal? Bom, como todo mundo deve saber, né, a gente tem um processo migratório muito grande. Hoje, de venezuelanos, são aproximadamente 8 milhões de refugiados, né, eu vou utilizar essa expressão, né. Conceitualmente, a gente tem uma diferenciação entre migrantes, mas todo refugiado ele é migrante. Nem todo migrante é refugiado, mas todo refugiado é migrante, né? Também um refugiado na sua condição jurídica ou não. Também aí é um debate que eu não vou entrar aqui. Mas a gente tem praticamente hoje mais de 8 milhões de refugiados venezuelanos espalhados pelo mundo, só de venezuelanos espalhados pelo mundo. Hoje nós temos, se não me falha a memória, aproximadamente 300 milhões de pessoas no mundo que são imigrantes, né? E desses 300 milhões, pelo menos um terço deles são refugiados. Na semana, a questão de 2, 3 semanas atrás, saiu um documento do Acnur, da Agência dos Refugiados da ONU, né? Apontando que no ano de 2023, e já nesse início de 2024, eu acho, os venezuelanos são o maior número de refugiados no mundo. Lá no início de 2023, ou em 2022, eram os ucranianos, né? Enfim, por causa dessa. E agora, novamente, são
os venezuelanos o maior número de refugiados. E claro que boa parte desses venezuelanos acabam indo para países vizinhos, né, como a Colômbia. A Venezuela nunca foi um país de emigração, sempre foi um país de muito mais imigração do que emigração. Esse movimento se dava muito ao contrário, muito mais colombiano indo para a Venezuela do que venezuelano indo para a Colômbia. Então, por causa da crise econômica, crise política na Venezuela, a gente tem esse movimento contrário. Hoje, o Colômbia é o país que mais tem venezuelanos, acho que é aproximadamente mais de 1,5 milhão de venezuelanos, desses 8 milhões estão na Colômbia. Muitos também na Venezuela, no Equador, no Chile também. Muitos já são de passagem, né? Muitos passaram pelo Brasil, por exemplo, e acabaram indo para o Chile também. E Portugal é porque existe uma história migratória entre esses dois países. Lá na década de 1970, e ainda acho que na década de 1930, a gente teve acordos migratórios entre esses dois países. Em 1930 não tenho muita certeza se houve um acordo. Mas eu tenho quase certeza que na década de 1970 houve um acordo migratório entre esses países que fez com que muitos portugueses fossem para a Venezuela. Está muito vinculado à economia venezuelana naquele momento, do crescimento da economia do petróleo e todas as atividades. Né? Com esse crescimento do petróleo, a gente tem um crescimento econômico como um todo e acabam indo muitos portugueses para a Venezuela. E eu tinha visualizado isso, em certa medida, quando eu morava em Roraima. Quando eu morava em Roraima, eu viajava para a Venezuela. Eu fiz algumas viagens pela Venezuela. Fiz uma em particular onde eu viajei a Venezuela praticamente inteira, né, de carro. Né, isso foi em 2006, né, no auge do chavismo. Andar de carro na Venezuela era muito barato, né, a gasolina é muito barata, a gente comprava uma garrafa d'água, custava mais do que encher o tanque do carro. Mas enfim, então eu visualizei um pouco isso em algumas cidades que eu fui. Né? A gente via algumas redes de supermercado que eram de portugueses, alguns outros comércios de portugueses, mas eu não sabia, na verdade, dessa dimensão. Quando eu fui para Portugal, em 2019, para fazer um pós-doutorado, que foi sobre migração também, entre 2019 e 2020, eu fiz uma pesquisa em Portugal sobre imigração de brasileiros para o norte de Portugal, para a região do Minho português, que é a região de origem da maioria dos portugueses que vieram para o Brasil lá no século XIX ainda e no início do século XX. Essa região ao norte, que é o Minho português, uma das regiões mais pobres de Portugal. E aí eu fui, nos últimos anos, é uma região que tem recebido muito brasileiro. E eu fui investigar isso entre 2019 e 2020, né? Também entrevistei lá 40 pessoas. E lá, nas minhas leituras que eu fiz, né, sobre questões migratórias em geral, envolvendo Portugal, que eu fui me deparar com dados, né, mais contundentes, digamos assim, sobre essa migração venezuelana para Portugal. Portuguesa para a Venezuela. Ao ponto de ser, né, a segunda maior colônia de portugueses na América Latina. Né, só atrás, obviamente, do Brasil. E que era uma quantidade significativa de venezuelanos lá. Né? E aí, em função disso, eu resolvi desenvolver esse projeto de pesquisa. Aqui a gente está na segunda fase do projeto, já temos, né, um segundo bolsista de iniciação científica, a gente teve um ano de um bolsista, né, e agora um outro bolsista. A gente tem trabalhado dados de órgãos oficiais lá de Portugal para ver efetivamente esse aumento ou não da quantidade de imigrantes portugueses, venezuelanos em Portugal. E tem aumentado consideravelmente em algumas regiões, que são regiões que também já têm uma relação histórica, né? Foi para muitas dessas regiões onde os portugueses foram antigamente para a Venezuela, agora esses venezuelanos estão indo para essa região da onde os portugueses saíram. Muito provavelmente também isso já é mais complicado de captar, que esses venezuelanos, muitos deles, na verdade, são luso-venezuelanos. Né? Então, são de gerações daqueles portugueses que foram terceira geração, sei lá, dos portugueses que vieram naquele momento. Muito provavelmente é isso que está acontecendo. Nem todos, né?
e que acaba gerando realmente uma quantidade significativa de alguns venezuelanos, muçulmanos venezuelanos em algumas cidades portuguesas, particularmente numa região que é a região de Aveiro, em Portugal, que é uma região que tem uma cidade, Aveiro, a principal, onde é conhecida como a Veneza portuguesa, porque também é cheia de canais. Ali tem muito português. Inclusive, existem centros sociais venezuelanos nessas regiões, né? Assim como a gente tinha os grêmios lá atrás existiam os grêmios literários portugueses em muitas cidades brasileiras, e em algumas cidades portuguesas agora está acontecendo essas associações grandes. Existe um município que tem um centro social bastante grande lá, que se chama Santa Maria da Feira. Então tem um centro social português, venezuelano bastante grande lá. Então essa pesquisa está em andamento, aí até o final do ano a gente pretende concluir essa pesquisa, né? Enfim, sempre dá continuidade, mas não fundamentalmente é sobre migração, né? As minhas áreas de pesquisa, mas também me interesso por outros temas, ainda de meio ambiente. Não tenho trabalhado tanto especificamente no nível de pesquisa com isso, mas até algumas orientações também acabam indo nessa linha. E aqui na América Latina, o tema da migração, pelo que você está mencionando, a Venezuela é o principal centro de irradiação de fluxos de imigrantes, né? Mas enfim, no continente ou no subcontinente de um modo geral, esses fluxos têm ocorrido também a partir de outros centros. Independente disso ser tema ou não da sua pesquisa, você tem acompanhado essa dinâmica porque é um tema relevante dentro da opinião pública, né? Especialmente na América Central, eventualmente, enfim, também por razões diversas, como crises econômicas, problemas institucionais no regime democrático, enfim. Sim, sem dúvida. Esse é um tema que você acompanha também? Sim, sem dúvida. Assim, a gente tem, a nível, primeiramente, de América do Sul, em particular, né? A gente tem muito desse movimento hoje muito transfronteiriço, né? Quer dizer, na verdade, aquelas migrações que a gente tinha lá atrás, né, que era uma migração muito, como a gente teve da Europa em direção à América Latina, e América como um todo, mas em particular aqui na América Latina, são movimentos, obviamente, que não existem mais nos dias de hoje, né? Claro que existe, claro que tem gente que sai de lá e vem para cá, mas isso é ínfimo, né? E a gente tem um movimento hoje que ele é um movimento muito que a gente chama de curta distância, a nível de América do Sul. O que a gente tem é esse movimento, por exemplo, a gente vai ver a maioria dos uruguaios, por exemplo, para onde é que eles vão, que saem, né, emigram do Uruguai. Eles vão para o Brasil, vêm para o Brasil, para o Rio Grande do Sul, ou vão para a Argentina, né? Então essa migração muito próxima de países vizinhos, né? E aí por motivos vários, mas aqui no caso especificamente mais por motivos econômicos, não necessariamente por causa de uma crise política ou de uma crise econômica, mas por motivos econômicos, né? Que faz com que então, esses movimentos sejam muito mais de curta distância. Um movimento interessante que a gente tem também aqui na América do Sul é uma migração forte entre Paraguai e Argentina, né? Em algumas regiões de fronteira do Paraguai e da Argentina, a gente tem uma migração importante de paraguaios indo para a Argentina, né? Então a gente teve um estudante aí de graduação que fez um TCC sobre isso no ano passado, então mostrando esse fluxo crescente entre essas regiões, entre essa região, nessa região específica, né? Mas tem um movimento também que é muito interessante, particularmente de paraguaios, sobretudo de paraguaias, em direção à Europa, particularmente em direção à Espanha. A gente tem uma forte migração hoje de mulheres paraguaias indo para a Espanha. Por que isso tem acontecido? É o que eu digo assim, né? Se lá atrás a gente tinha um colonialismo pelos recursos naturais, a gente está tendo um colonialismo hoje por população.
Por que tem acontecido nesses países europeus? Um envelhecimento da população muito forte. A gente também está passando por esse envelhecimento, né? Mas como a população nossa ainda é muito grande, a gente ainda tem o que eu chamo assim, de um colchão demográfico, né? É uma população envelhecida, mas ao mesmo tempo o Brasil nunca foi tão jovem. Parece contraditório, mas o Brasil nunca foi tão velho, mas também nunca foi tão jovem, né? Porque o que acontece? A gente tem no topo da pirâmide as pessoas mais velhas, então tem mais gente mais velha, só que aqueles que eram crianças lá atrás, há 20 anos, se transformaram em jovens, há 10 anos atrás. Então, a quantidade de jovens aptas ao mercado de trabalho hoje é muito maior. Nunca a gente teve tanta gente. Por isso que também essa ideia de uma reforma da Previdência, porque a gente estava envelhecendo, está envelhecendo, tudo bem, mas também não é tão assim, né? Enfim, não sou um especialista em Previdência, mas essa ideia de que a gente está ficando velho só não é bem assim. A gente está ficando velho, mas nunca teve tão novo. Então nunca teve tanta gente apta a contribuir. Mas enfim, então esses países estão envelhecendo muito. Então tá indo muita gente para trabalhar como cuidadores na Europa. Então tem muitas mulheres paraguaias indo para a Espanha em particular, daí a questão linguística, né? Que está levando muitas paraguaias para trabalharem como cuidadores na Espanha. Assim como tem alguns brasileiros que estão indo para a Irlanda, por exemplo. Tem muito brasileiro indo para a Irlanda para trabalhar também como cuidador. E outros países a gente tem verificado isso, né? E claro, a nível de América Central, aí a gente tem esses problemas todos, né? De violência, de conflitos muito grandes, né? Isso deu uma reduzida um pouco nesse último ano, né? Mas a questão de 2, 3 anos atrás a gente tinha esse movimento muito grande de El Salvador, por exemplo, de Honduras, né? Com esse problema. Então muitos descendo em direção a tentar entrar nos Estados Unidos, e aí uma barreira se coloca o México como uma barreira para a entrada, assim, enfim, né, para entrar esses imigrantes nessa região. Então, a gente tem um movimento hoje, grandes movimentos migratórios, que eles são em função de muitos problemas, né, de muitas questões. A gente falava muito antigamente sobre as questões migratórias envolvendo muitas questões econômicas. Então é justamente isso. Hoje a gente tem movimentos migratórios muito fortes em função dessas problemáticas, dessas crises humanitárias, né, dessas crises políticas, dessas crises econômicas, né, e hoje um deslocamento de população muito grande já pelas mudanças climáticas, né? Então isso é um ponto fundamental de a gente compreender hoje. Por exemplo, existem várias estimativas aí apontando, claro, países que vão desaparecer, pequenos países que vão desaparecer, países que ficam a 5 metros do nível do mar vão desaparecer, né? E a gente já tem um movimento que nem é de um país tão pequeno, que é a Indonésia. Então a gente já tem nesse momento um movimento de uma construção de uma nova capital na Indonésia, né? A capital da Indonésia é Jakarta, além de tem todos os problemas, também são de uma grande cidade. Então Jakarta fica numa ilha da Indonésia, né? A Indonésia, salvo engano, é um arquipélago de mais de 4.000 ilhas, quase 5.000 ilhas. Então a capital fica numa das ilhas, que ela é mais suscetível a esse tipo de problema também, das mudanças climáticas. E já está se mudando, está se construindo uma nova capital na Indonésia, né, ao custo aproximado de 40 bilhões de dólares, só para a construção do aparato público. Né? Então isso é uma coisa que está acontecendo, não é conversa, isso está acontecendo. Saiu um documento na semana passada, também retrasada, sobre deslocamentos por catástrofes naturais no Brasil, né? Já mostrando o Brasil hoje já é o país com maior quantidade de pessoas deslocadas por causa de catástrofes naturais. Agora não me lembro especificamente a fonte, só vi que esse documento saiu daí, né?
E acho que é de uma fonte bastante fidedigna, e é isso, né? A gente tem esse movimento que muitas cidades podem desaparecer, de fato, né? Acho que isso não é realmente conversa. E com todo o cenário político internacional que a gente tem nos dias de hoje, a possibilidade disso acontecer cada vez mais, eu acho que é bastante assim, concreta, né? Porque a gente tem esse movimento político, enfim, que está tomando conta do mundo aí, de que isso não existe, né? Então, mas é uma agenda de pesquisa que ela de fato, isso está acontecendo, né? E realmente esse negacionismo aí dos grandes capitais, das grandes capitalistas, dos grandes países, do núcleo orgânico do capital, estão negando a existência disso e, enfim, estamos desenvolvendo, continuar fortalecendo as indústrias, que é isso que a gente precisa, etc, etc, etc. E, né, um movimento extremamente, também, vinculando com essa questão toda migratória, de também um movimento xenófobo, gigantesco, né, um movimento também que a gente chama muito mais até de uma aporofobia, né, que na verdade é uma negação ao imigrante pobre, né, muito mais nessa linha do que uma xenofobia geral, porque um suíço ele não é visto mal nos Estados Unidos, né, muito provavelmente um alemão ele não é mal visto na França, agora determinados tipos de nacionalidades, e a gente tem esse movimento. Hoje eu vi não que me abismou, porque aquilo ali, de quem vem, não me abismaria, né? Não sei se existe essa palavra, abismaria. Mas, enfim, uma propaganda lá do partido da Le Pen, propaganda, que é uma foto do menino loiro, de olhos azuis, que a foto dizia mais ou menos assim, façamos alguma coisa pelas crianças brancas do nosso país. Então isso mostra assim, o quanto a gente tem caminhado para um mundo cada vez mais complicado. Enfim, né? Acho que essa questão realmente das mudanças climáticas, elas estão aí, e esse movimento migratório tem se ampliado em função disso, né? E acho que vai se ampliar cada vez mais, e a gente vai ter que saber lidar. Acho que o que a gente ainda precisa também avançar a nível internacional a nível jurídico desse debate, sobre o que possa ser refugiado ou não. Porque isso está no âmbito do direito internacional, né, de definir o que seja um refugiado. Uma coisa é que quando a gente genericamente trata dos refugiados, dizer em função de uma crise política, de uma crise humanitária, as pessoas são refugiadas, né, a gente considera como refugiado, mas os estados vão dar Claro, a gente tem as convenções internacionais para definição do que seja refugiado, e acho que essas convenções elas acabam não avançando com o tempo, com as modificações que a gente está tendo. Porque quando a gente vai pensar a criação da Agência da ONU para os Refugiados, pós-Segunda Guerra Mundial, quem eram os refugiados, né? Então se cria uma agência definindo que os refugiados são tais e tais. Depois a gente tem convenções na década de 60 em Cuba, temos convenções aqui na Colômbia na década de 80, então se amplia um pouco isso, né? Mas ainda a gente não tem, no direito internacional, essa categoria do refúgio ambiental, do refugiado ambiental. E isso a gente tem que avançar, né? Isso a gente tem que avançar, porque, né, só se eu estou um pouco desinformado, agora isso avançou nos últimos tempos, mas pelo que eu sei, isso a gente fala sobre refugiado ambiental, mas assim, a nível do direito, né, ter a condição de ser reconhecido como um refugiado, né, que aí ele dá prerrogativas a esse refugiado, no direito internacional ainda não tem contemplado isso. Então a gente precisa avançar nisso, né? E acho que a gente, talvez mais do que outras regiões, porque talvez o hemisfério norte sinta mais
as mudanças climáticas do que o hemisfério sul, talvez, né? E aí é por questões outras que também não sou grande especialista, mas enfim, a gente tem que avançar nisso, mas que a gente está aí sofrendo com isso é uma coisa. Haja vista, mesmo que tenha os que neguem, haja visto o que aconteceu no meu estado de origem. Isso ali aqui, isso não é, tem tudo, tem a ver, claro, tem a ver para mim com outras questões, né, também de administração dessa mas tem a ver com isso. Isso é inegável. Isso para mim só nega quem, eu vou falar que é uma coisa muito redundante, só nega quem é negacionista. É fato que tem a ver com isso. Né? Para mim não tem, é como a gente escapar de atribuir a essas mudanças climáticas. Maravilha, Pedro. Excelente entrevista. Valeu, cara. Obrigadão aí. Valeu. Maravilha.